מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos, este é o programa As Vozes da Techuvá. Eu sou o Moré Fábio Pires e estamos realizando hoje o programa número 1. Nós tivemos a nossa apresentação no programa 0, falamos um pouquinho sobre os nossos objetivos e falamos um pouco daquilo que é a Techuvá em nosso país. Expusemos essa realidade e de que dentro de um contexto profético tudo está se realizando. Estamos vivendo bem embaixo de nossos olhos, hoje, atualmente, a vinda próspera de Mashiach e Yeshua para esta terra. Louvamos ao Eterno por tudo aquilo que Ele tem feito. E agradecemos a todos aqueles que já estão acompanhando esta gravação e acompanhando, na verdade, esse programa que está indo para o YouTube e será espalhado para outros meios, como redes sociais, incluindo Facebook, WhatsApp e outros. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade greco-romana versus a mentalidade hebraica. O que nós devemos salientar, e vamos deixar isso muito bem consolidado, é de que o livro que nós lemos, chamado de Bíblia, já um nome grego, ele traz todo um contexto hebraico de pensamento, seja um contexto dado pelo Eterno em nível social, em nível geográfico e em nível profético, mas o livro que nós lemos, as chamadas Escrituras, Tanar, que envolve a Torá, os livros dos profetas maiores, os livros dos profetas menores, Tehilim, Salmos, é verdadeiramente uma construção semítica, uma construção hebraica. Inclusive, dentro da chamada Brit Hadashah, que nós consideramos também como de grande importância, pois lá contém o legado de Yeshua HaMashiach, foi escrita, redigida por homens zelosos da Torá da nação de Israel. Nós precisamos agora estabelecer o padrão de pensamento hebraico versus aquilo que nos foi ensinado anteriormente para quem fazia parte do sistema cristão, do qual eu chamo de católico protestante, saber que tudo aquilo que aprendemos esteve dentro de um contexto chamado helenístico, um contexto grego, e que este contexto alterou profundamente a essência, a origem do pensamento do qual o Eterno constituiu a nação de Israel para que ela fosse luz para as demais nações. O nosso espelho é a nação de Israel. O nosso espelho está marcado desde os grandes personagens das Escrituras, pré e pós-dilúvio, chamado no hebraico de Mabul, e trazer este contexto de volta para as nossas vidas. Isso também faz parte da Techuvá. Entender as Escrituras num contexto hebraico, no seu contexto original, faz parte do que nós verdadeiramente estamos perseguindo. Vamos então deixar de lado os conceitos teológicos que foram misturados principalmente com a Brit Hadashah, que ressaltamos e enfatizamos, foi escrita por homens zelosos da Torá, por judeus zelosos da Torá. Mas que num determinado momento, com o advento do cristianismo católico pelo imperador Flávio Constantinos e antes pelos chamados pais da igreja, homens como Tertuliano, Crisóstomo, Inácio de Antioquia, essas pessoas contaminaram
o legado original, essencial da Brit Hadashah, da chamada Aliança Renovada, com o pensamento grego e, por consequência, o pensamento greco-romano. Portanto, ensinar teologia hoje, dentro das chamadas igrejas cristãs, passa invariavelmente pelo ensino filosófico, platônico ou socrático de Platão e de Sócrates, comparando a Brit Hadashah a esse tipo de pensamento. Erra, na verdade, o cristianismo quando faz isso, porque ele corta a raiz, a essência, o pensamento hebraico, principalmente da Brit Hadashah. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre as diferenças entre a mentalidade hebraica essencial, original, dada pelo Eterno, na formação da nação de Israel, versus aquilo que nós chamamos de mentalidade greco-romana. Acompanhem e esperamos verdadeiramente que vocês possam aproveitar esse estudo. Shalom a todos. Vamos então para o nosso trabalho, a exposição de um texto de Brian Knowles, pesquisador Brian Knowles, parte 1, falando sobre a mentalidade greco-romana versus a mentalidade hebraica. A Bíblia, no original, ela é, humanamente falando, um produto da mente hebraica. A primeira manifestação original do que hoje conhecemos e chamamos de igreja foi também uma expressão da mente hebraica. Em algum ponto na história eclesiástica, alguém abandonou o projeto inicial dentro do contexto hebraico comum nos dias de Yeshua e o substituiu por um projeto não hebraico. Precisamente um projeto greco-romano. Como resultado, o que foi constituído desde então tornou-se uma caricatura do que se pretendia ser realizado. Bom, em muitos aspectos tornou-se algo antagônico aos milênios de história e que foi herdado durante a tradição hebraica por gerações anteriores. Nós vamos analisar algumas das diferenças fundamentais na mentalidade dos hebreus dos tempos bíblicos, em contraste com a forma helenística greco-romana de pensar que deu surgimento à maior parte da chamada teologia cristã. William Barrett explica as diferenças fundamentais entre a mente hebraica e a mente helenística. Fazer versus o saber. A parte prática da mentalidade hebraica versus a parte mais intelectual, que estima a oratória, o conhecimento e o saber do que nós chamamos de cultura helenística, isto é, que se refere à Grécia Antiga e que foi, na verdade, aliada a Roma. Roma seria uma cópia da Grécia Antiga. Bem, abre aspas, a distinção é decorrente da diferença entre o fazer e o saber. A mentalidade hebraica está preocupada com a prática do comportamento correto, que é de suma relevância. Em contraste, a helenística se preocupa com o conhecimento. O saber tem relevância sobre o fazer. Bem, sendo assim, a mentalidade hebraica ela exalta as virtudes morais como uma substância superior para uma vida significativa, enquanto que a helenística exalta as virtudes intelectuais, o contraste entre a prática e a teoria, entre o homem moral e o chamado homem teórico e intelectual. Para termos uma ideia, o cristianismo em si, ele recebeu toda a herança dos grandes oradores gregos e romanos. Ele recebeu, na verdade, toda a herança que já tinha sido dada a grandes homens do saber, não é? Grandes oradores como Heráclito e filósofos como Platão, Sófocles e Sócrates. O que nós precisamos entender é que não podemos adaptar os conceitos hebraicos a uma mentalidade helenística. Sobre isso vamos falar um pouquinho de uma outra maneira quando falarmos melhor sobre os macabeus. No judaísmo bíblico é justamente o oposto. Como Dennis Prager escreveu, abre aspas, a crença em Adonai e o agir eticamente deve ser indissociáveis.
indispensáveis. Adonai exige um comportamento correto mais do que qualquer outra coisa, incluindo a liturgia e uma crença correta. Bom, foram os chamados cristãos gentios que, na verdade, influenciados pela filosofia grega, que intelectualizaram e sistematizaram a doutrina original. O pior de tudo é que eles mudaram essa doutrina de forma radical. Os hebreus dos dias de Yeshua e logo a seguir a chamada era apostólica dos Talmidim, em hebraico, dos seguidores de Yeshua, não tinham uma teologia formal sistematizada. Eles não foram, meus queridos, para escolas de teologia, pois essas não existiam. Eles eram israelitas, na sua maioria judeus. Essa chamada congregação primitiva não tinha hierarquia arraigada ou magistério por meio do qual toda a doutrina tinha de ser filtrada e aprovada. Tudo para eles era de costume de ser passado de acordo com o ambiente que eles cresceram. Para eles não havia uma dissociação daquilo que eles aprenderam com Yeshua principalmente, daquilo que aprenderam e cumpriam através da Torá e daquilo que ia ser passado para os próximos discípulos. O que os apóstolos ensinavam sobre um determinado assunto era aprendido diretamente de Yeshua, aprendido com as tradições orais e experiências coletivas do povo judeu. Eles determinavam a halahá, isto é, como andar, e diretamente das interpretações dos mestres em suas comunidades. À medida que as circunstâncias mudavam, eles recorriam à interpretação da Torá e determinavam a ação a ser tomada, a mesma halahá, também conhecida como lei oral. Nós podemos ver isso no texto de Matitiahu, Mateus 18, verso 18. O texto já do chamado Atos dos Emissários, ou como queiram, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, fornece um relato de como, no mínimo, um ensinamento sobre requisitos para crentes gentios foi formada por volta do ano 50 depois da morte de Mashiach. Observe a natureza participativa da discussão, isto é, todos os membros da congregação participavam. Isso está marcado em Atos, capítulo 15, versos 4, 12 e 22. E não apenas uma elite estava envolvida nas decisões. Se nós tomarmos por base um momento religioso que vivia a igreja, já de uma certa maneira formada, na época de Flávio Constantino, nós estamos falando do século IV, muito tempo depois da morte de Yeshua e dos Talmidim e dos apóstolos, nós vamos observar que aquele sistema começou a tomar um corpo, começou a tomar força, por base nas hierarquias, tendo o próprio Constantino, Flávio Constantinos, como líder maior, ele que se tornou depois um homem mais religioso no final da sua vida, depois de ter, na verdade, conquistado e unido todo o Império Romano, e depois de ter matado algumas pessoas, alguns líderes, alguns co-imperadores, inclusive o seu filho, por uma traição de sua esposa, uma traição, na verdade, de confiança, vamos colocar assim, este homem baseou o que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. Voltando, para muitos de nós ocidentais, a mentalidade hebraica ela é tão estranha e impossível de compreender que, ao estudar as escrituras hebraicas, rapidamente pulamos de volta para a zona de conforto e do modo helenístico. Naturalmente, ao tentarmos interpretar um texto hebraico com a nossa ótica ocidental, que é uma ótica helenística, nós consequentemente estaremos no mínimo distorcendo esse contexto. Note que a maior parte do chamado Velho Testamento, o Tanar, foi escrito em hebraico, e há fortes indícios de que as cartas escritas na Brit Hadashah foram originalmente escritas em hebraico e depois traduzidas para o grego. Nós defendemos isso aqui. A nossa linha de pensamento é que foram escritas em hebraico. Nós temos uma prova do texto de Matitiahu que está em um dos museus de história de Londres. A prova é que esse texto está escrito em hebraico. Bom, de qualquer forma, todos os livros da Brit Hadashah foram escritos por judeus. Portanto, foram escritos por pessoas que pensavam de uma forma hebraica,
apesar de terem usado uma outra língua, o grego. Por exemplo, em termos de tempos proféticos, aqui novamente mostramos o conceito helenístico de tempo: início, meio e fim, que são pontos de uma trajetória linear. Nós queremos saber a sequência, isto é, a ordem sequencial de quando o Eterno vai agir. Nós criamos um cronograma que é pré-ordenado de acontecimentos, e nós, na verdade, queremos eliminar os eventos do nosso calendário profético, à medida que eles vão acontecendo. Essa mentalidade é uma mentalidade intrusa, alienígena para a mentalidade hebraica, original, essencial. Porque para ela não interessa a sequência exata dos acontecimentos. O que interessa é se o Eterno vai agir, a maneira que ele vai agir, e a leitura do templo, ela é cíclica, não uma leitura do templo linear. Na teologia ocidental, às vezes, abandona-se a interpretação literal das Escrituras em favor de interpretações alegóricas. Isso também é tipicamente greco-romano. A interpretação alegórica, ela abre portas para uma infinidade de exposições criativas que deixa o estudante das Escrituras confuso e muitas vezes desorientado. Observamos a enorme quantidade de livros que foram escritos, na verdade, sobre centenas e centenas de temas escriturais, analisados sobre uma ótica cristã, analisados sobre uma ótica helenística. Vamos citar um texto muito importante de Romanos 3, que diz: e aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno. Portanto, confiando nisso, naquilo que o Talmid Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, disse, ele como sendo da tribo de Benjamim, mas reconhecidamente como judeu, ele sabia das duas mentalidades, era um homem também que tinha cidadania romana, conhecia as duas mentalidades, sabia então falar para a mentalidade greco-romana. Ele discursava para os romanos e o final da sua vida se passou em Roma. O que nós precisamos nos ater é que nosso mundo que vivemos, ele é totalmente permeado com o pensamento e com o intelectualismo greco-romano. Quando nós teríamos a obrigação de entender as Escrituras e também a Brit Hadashah através de uma ótica judaica, isto é, a ótica original. Vamos então abordar agora como funciona a mentalidade hebraica em detrimento da mentalidade greco-romana. Vocês vão se reconhecer, muitos de nós vamos nos reconhecer nisso, mas temos a incumbência de mudar essa mentalidade, porque assim o Eterno nos determina. Lembrando que as Escrituras não foram escritos, os textos não foram escritos por romanos e nem por gregos, não foram escritos a mandado de Alexandre o Grande, por exemplo, mas foram escritos, na verdade, por homens que foram determinados pelo Eterno a narrarem todos os acontecimentos da nação de Israel. O que nós precisamos, na verdade, fazer é entender esse texto sobre uma ótica hebraica, vamos colocar assim, sobre uma ótica essencial, para que não cometamos os erros como tem cometido o sistema cristão, o sistema católico protestante, de interpretação pessoal e de retirar, numa atitude, vamos colocar, até antissemita, retirar a essência, o padrão original. Bem, vamos elaborar alguns temas ou subtemas do nosso assunto. No contexto greco-romano, a vida é analisada em categorias precisas. No contexto hebraico, toda a vida se mistura em todos os aspectos. No sistema greco-romano existe uma divisão clara entre o natural e o supernatural, ou chamado sobrenatural. No contexto hebraico, esse supernatural afeta toda a vida. No contexto greco-romano, a lógica está em um bloco com uma única solução como resultado final. No contexto hebraico, a lógica está em bloco com várias soluções, como resultado final dependendo da perspectiva. Bem, na sequência, o contexto greco-romano nos dá uma leitura do tempo linear. O conceito, na verdade, hebraico nos dá uma leitura
do tempo numa forma cíclica. O contexto greco-romano nos fala sobre a orientação para o futuro próximo. O contexto hebraico nos dá a orientação para lições da história. Mais uma vez, o contexto greco-romano fala sobre o tempo, que ele seria linear e dividido em segmentos preciosos, ou mais precisos. Cada evento é um novo acontecimento. O contexto hebraico é o tempo, ele é cíclico. Eventos similares constantemente reaparecem. O que foi, isso é o que há de ser, o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol, segundo Shlomo HaMelech em Eclesiastes, Mishlei 1, verso 9. No contexto greco-romano, nós temos o que conhecemos como individualismo. No contexto hebraico, existe a importância em ser parte do grupo. O grupo é fundamental. No contexto greco-romano, nós temos a igualdade das pessoas. Já no contexto hebraico, nós temos um valor que vem de um lugar onde há hierarquias. Lembrando que o contexto sobrenatural do eterno, o Shamayim, os céus, funciona através de hierarquia. Bem, no contexto greco-romano, a concorrência é muito boa. Mas no contexto hebraico, a competição é um mal. O melhor é a cooperação entre os indivíduos. No contexto greco-romano, o universo é centrado no homem. Já no contexto essencial hebraico, o universo é centrado no eterno, na tribo, isto é, na família. Já no contexto greco-romano, o valor da pessoa com base em dinheiro, bens materiais e poder é elevado em níveis altíssimos. No contexto hebraico, esse valor é derivado das relações familiares. Na sequência, o contexto greco-romano nos diz que a vida biológica é sagrada. Já o contexto hebraico nos diz que a vida social é extremamente importante. O contexto greco-romano diz que a aleatoriedade, mas a causa e efeito determinam o que acontece na vida. O contexto hebraico diz que o eterno é a causa de tudo em seu universo. O contexto greco-romano diz que o homem domina toda a natureza através da compreensão e aplicação das leis da ciência. Já no contexto original hebraico, o eterno domina todas as coisas, portanto, o relacionamento com ele determina o resultado dos acontecimentos. Mais uma vez, o contexto greco-romano nos diz que o poder é obtido por meio dos negócios, da política e das influências. No contexto hebraico, nós temos que o poder social é o resultado de padrões pré-ordenados pelo Criador. No contexto helenístico, greco-romano, tudo que existe é o material. Já no contexto hebraico, o universo está repleto de seres espirituais poderosíssimos. No contexto greco-romano, a história grava fatos objetivos e cronológicos. Já no conceito original, nós temos que a história é uma tentativa de preservar verdades significativas, de formas significativas e memoráveis. Não necessariamente fatos são os objetivos. No contexto greco-romano, nós temos que a mudança é progresso, e isso é bom. Já no contexto hebraico, a mudança é ruim, porque nós temos uma destruição das tradições. Atentamente para esse tema. Como o mundo ocidental destrói os conceitos escriturais, os conceitos bíblicos, fazendo com que as congregações se adaptem ao momento em que se vive, fazendo com que o mundanismo impregne toda a congregação, todo um sistema cristão. Já no que nós conhecemos como judaísmo, as tradições são indispensáveis para a fé daquele que serve ao Eterno. Bom, no conceito greco-romano, o universo evoluiu pelo acaso. Já no contexto hebraico, o universo fora criado pelo Eterno, Criador de todas as coisas, bendito seja Ele. No contexto greco-romano, o universo é dominado e controlado pela ciência e pela tecnologia. Já no contexto original hebraico, o Eterno Deus deu ao homem domínio sobre a sua criação, mas haverá prestação de contas a ele.
O contexto greco-romano também nos diz que os bens materiais são a medida da realização pessoal. Já no contexto hebraico, os bens materiais são as bênçãos do Eterno para serem compartilhados com os outros, para serem compartilhados com o próximo. No contexto greco-romano, a emuná, a fé, é cega. Já no contexto hebraico, a fé é baseada no conhecimento. Existe uma experiência pessoal e uma experiência em grupo. No contexto greco-romano, o tempo, na verdade, ele passa como pontos em uma linha reta. Como dizemos, início, meio e fim, ele é linear. Bem, nessa sequência, na parte 3, ao abordarmos as escrituras hebraicas com a nossa mente greco-romana, que é altamente científica, sem a devida consideração, na verdade, podemos produzir distorções exegéticas até grotescas. A exegese é a análise dos textos escriturais segundo foram feitos em suas devidas épocas. Bom, ao tentar entender a cultura hebraica dos dias bíblicos, assim como aqueles que viviam nesse tempo, nós vamos experimentar um choque cultural devido à diferença cultural, a diferença da cultura daquele povo e sua visão do mundo. Bom, padrões de pensamento também entram nessa categoria, eram bastante distintos dos nossos padrões, seus valores e percepções eram radicalmente diferentes. A Bíblia ela foi escrita, na verdade, em uma era pré-científica. A língua hebraica em si é bastante diferente do nosso. Em muitos aspectos, infelizmente, muito foi perdido na tradução. O nosso legado léxico que herdamos do latim é muitíssimo diferente do legado léxico, né, do vocabulário da língua hebraica. Para podermos ter uma ideia, no hebraico, muitas vezes uma palavra tem mais de um significado e temos um significado literal e também temos um significado espiritual. Quando estudamos as Escrituras ou quando consideramos a natureza do início da chamada Brit Hadashah, ou Novo Testamento, na comunidade messiânica, temos de levar em conta as diferenças entre o pensamento hebraico e o pensamento helenístico. Isso é muito importante ser ressaltado. Intelectualmente nós somos gregos e não hebreus. Nós aplicamos um raciocínio baseado nas teorias de Aristóteles e Sócrates em quase tudo o que analisamos. Mesmo não tendo consciência devido ao método de ensino, na verdade que fomos submetidos toda a nossa vida através da cultura em que vivemos. É extremamente difícil se desvincular, retirar-nos desses padrões e entrar, na verdade, numa mentalidade hebraica. Temos uma certa insistência em analisar tudo de nossas vidas por padrões lógicos consistentes, sistematizar esses padrões, organizar esses padrões em teologias, em cursos teológicos nas congregações cristãs. Bom, não conseguimos conviver com a chamada inconsistência ou contradição de uma maneira confortável. O eterno em si, ou o que nós chamamos de a divindade em si, ela tem que ser bem definida e bem estruturada, porque rejeitamos a ideia hebraica de que o eterno é simplesmente inefável e que o seu livro não se encaixa em nossa sistematização. É a velha história de se colocar o Criador dentro de uma caixa e tentar explicá-lo através de padrões helenísticos ou padrões cristãos, a sua essência e a sua forma de atuação. Bom, enfim, como disse o escritor Abraham Heschel, ele escreveu, abre aspas, ao tentar sistematizar a fé, no caso a Bíblia, que é cheia de vida, drama e tensão, uma série de princípios, na verdade, seriam como a tentar reduzir uma pessoa viva a um diagrama. Bom, essa citação está numa obra muito importante de Heschel, chamado Deus em Busca do Homem, na página 26. A mente ocidental, na verdade, ela, quando procura compreender as Escrituras, ela faz com que o significado seja um tanto quanto cristão. Nós precisamos nos retirar disso. Repetindo, em Romanos, capítulo 3, aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno. Estes mesmos oráculos que permearam na antiguidade a nação de Israel,
fizeram com que o povo judeu entendesse, compreendesse melhor o Elohim de Israel e das nações. Incansavelmente, tentamos organizar tudo em blocos gerenciáveis e estruturas intelectuais. Queremos que todas as perguntas sejam respondidas, todos os problemas sejam resolvidos e todas as contradições aparentemente sejam sanadas. Bom, em nossa busca incessante de transformar as Escrituras num livro sistematizado de respostas teológicas sobre o eterno, acabamos distorcendo o seu conteúdo. Procuramos entender o incompreensível, que é o próprio eterno. Tentamos transformar o abstrato em concreto, mas, abre aspas, para a mente judaica, o entendimento do eterno, na verdade, não é alcançado referindo-se a ele dentro de um modo grego de qualidades intemporais. No caso, qualidades essas de um ser supremo, ou ideias de bondade e perfeição, mas sim experimentando o seu cuidado, tendo experiências com o eterno, da mesma maneira que os profetas tiveram essas experiências no passado. Em outras palavras, o eterno não é conhecido no abstrato, mas em situações específicas em que ele afirma ou se afirma como o eterno sobre a vida de cada um de nós. Bom, o eterno é aquilo que ele se revelou ao homem, não que nós vamos teorizar a seu respeito. Vemos, no caso, a sua interação com o povo de Israel por milhares de anos, baseado em experiências tangíveis, em níveis individuais. É exatamente aquilo que as Escrituras retratam de experiências do homem, da criação máxima para com o seu Criador. Vimos isso no período pré-diluviano e vimos tantas histórias no período pós-diluviano. Na verdade, os relatos dos vários livros do Tanar são marcados pela constante experiência pessoal com o Eterno, seja em tragédias para exortar a nação de Israel, ou seja em temas de sabedoria que funcionam principalmente para a nossa própria vida. Na sequência, se nós quisermos entender a Bíblia, o que significa ser um seguidor de Yeshua HaMashiach, então teremos que entendê-la de maneira hebraica, não de maneira helenística. Bom, isso vai exigir uma mudança de paradigma filosófico, uma mudança intelectual de nossa parte. Isso vai significar abordar as Escrituras a partir de um ângulo totalmente diferente. Abraham Heschel também escreve que, abre aspas, os gregos eles aprendiam, na verdade, a fim de compreender, os hebreus aprendem a fim de reverenciar, e o homem moderno aprende a fim de fazer uma utilização, ele aprende a fim de usar. Na mesma obra de Abraham Heschel, na página 34. Finalizando esse trabalho, nós queremos uma religião de utilidade. Queremos técnicas que podem ser aplicadas conforme cada situação que experimentamos. Lembrando, segundo o texto que nós estamos lendo. Vemos tudo de uma maneira muito técnica, orientada, na chamada igreja hoje em dia, como 3 passos para se crescer espiritualmente, ou 10 consequências para ser uma pessoa melhor ou ter um bom relacionamento com o seu próximo. Queremos técnicas variadas para tudo em nossas vidas. Queremos sistematização, queremos estruturar, sistematizar o nosso relacionamento com o próximo e com o eterno, através de um chamado calendário profético. Bom, algumas pessoas querem saber para que elas possam ter algo a fim de comercializar, e muitos cristãos, na verdade, também têm essa necessidade do comércio. Bom, estes são aqueles que procuram crescer com a piedade ou com a religião, segundo mesmo aquilo que é mencionado em Timóteo, ou 1 Timóteo capítulo 6, verso 5. Buscamos técnicas cristãs de cura interior, cura exterior, prosperidade financeira e assim por diante. Em nossa cultura temos, na verdade, comercializado de tudo, incluindo o cristianismo. Infelizmente, não se prega as boas novas, as beserot do Eterno, o chamado Evangelho, como dito pelos cristãos. Não se curam tantos enfermos, na verdade não se expulsam tantos demônios e não se fazem tantos discípulos.
O que precisa ser, na verdade, tocado, o que precisa ser objetivado é que muitos aplicam boa parte dos seus esforços vendendo parafernália cristã, como folhetos e as chamadas bugigangas. Faz-se música não para adorar o Eterno, mas para se vender CDs. Evangelistas são escolhidos para pregar porque sabem atrair multidões. Bom, devemos colocar isso numa contraposição, num antagonismo, porque nos dias em que o movimento de Yeshua era conhecido como a seita dos nazarenos, como narramos em Atos capítulo 24, versos 5 e 14, ser um messiânico ou ser um nazareno estava relacionado diretamente com a proximidade com o Eterno. Devemos considerar, meus queridos, que o que nós precisamos é voltar às raízes hebraicas, trabalhar, na verdade, aquilo que nos é dado, para que possamos verdadeiramente, baseados nesse pensamento original, pois isso também faz parte da Teshuvá, nos limparmos de todo e qualquer tipo de ranço que não esteja ligado à essência original, à essência semítica, à essência hebraica. Com esse estudo estamos, de uma forma muito pequena, na verdade, abordando um tema tão importante que trata do nosso relacionamento com o Eterno e do nosso relacionamento com o próximo, através de um entendimento macro e do entendimento essencial das Escrituras. É necessário se mudar o pensamento, é necessário se mudar a nossa capacidade para servir ao Eterno, é necessitado se mudar o tipo de pensamento que rege as nossas vidas. Ou nós assumimos uma postura do legado judaico, tendo como bases a cultura, o nível social, o exemplo dos sábios de Israel e o exemplo do maior que já existiu em Israel, Rabi Yeshua HaMashiach, ou nós ficamos estagnados, presos a conceitos principalmente filosóficos, socioculturais, materialistas que nós mesmos inventamos. Fica então, na verdade, aquilo que nós pretendemos propor a todos vocês. Que o Eterno nos abençoe verdadeiramente em nome de Yeshua HaMashiach. O programa 1 de As Vozes da Teshuvá quer verdadeiramente honrar aqueles que contribuem para a Teshuvá em nosso país. Queremos divulgar uma obra muitíssimo importante chamada Judaísmo Nazareno, do autor Tzadok Ben Derech, ele que é, na verdade, um líder, um moré, um rosh de sua comunidade no Rio de Janeiro, e que fez esta obra, Judaísmo Nazareno, que retrata toda a vida dos chamados messiânicos ou nazarenos, dos que seguiam o judaísmo ensinado por Yeshua HaMashiach. Nós recomendamos que, através do Facebook, na verdade, se comunicando com o Tzadok Ben Derech, que vocês possam adquirir esta obra, pois além de um contexto social, num contexto cultural, ela tem um contexto espiritual muito precioso para as nossas vidas. Falando também da Bíblia de David Stern, a Bíblia Judaica Completa. O Dr. David Stern passou muitos e muitos anos, foram mais de 25 anos na sua vida, desde os anos 70, para adaptar, em primeiro lugar, a Brit Hadashah, o Novo Testamento judaico, e, consequentemente, adaptar a Bíblia Judaica completa. Na verdade, esta é uma das Bíblias mais utilizadas em todo o mundo, dentro do meio do judaísmo messiânico, dentro do meio do judaísmo nazareno, e certamente ela traz as correções e retira as imperfeições que foram colocadas pelas versões mais conhecidas que nós temos no Brasil, ou na Espanha, ou na França, por exemplo, e traz, na verdade, um vocabulário voltado para o hebraico, e certamente
essa Bíblia vai ajudar a todos vocês a entenderem melhor o que nós colocamos agora em nosso estudo no programa 1 de As Vozes da Teshuvá. Bem, esse é o final do nosso programa e sabemos que em cada série desse nosso estudo, bendito seja o Eterno, Baruch Hashem por isso, traremos um leque de informações muitíssimo importante para vossas vidas. Eu sou Moré Fábio Pires, agradeço a colaboração de todos que estão envolvidos nesse projeto, principalmente nosso irmão Francisco Yosef, que tem nos ajudado na gravação, na parte de áudio e vídeo desse trabalho. Espero que vocês gostem. Deem um like de vocês também, por favor, e disseminem, falem sobre esse trabalho para outras pessoas, sejam irmãos nossos cristãos ou sejam também irmãos nossos judeus de todas as vertentes. Shalom Aleichem, paz convosco e que o Eterno nos abençoe e até o próximo programa em nome de Yeshua HaMashiach. Ma tovu ohalecha Yaakov